Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis em que se está gerando muita confusão, confundindo aquilo que já está no Catecismo da Igreja Católica, que está no nosso depósito da fé, que os santos padres que já passaram na Santa Igreja disseram, que nunca entrou em contradição, o que o Papa Bento XVI disse, o São João Paulo II nos deixou, né, o Catecismo da Igreja Católica, e com as Sagradas Escrituras e a doutrina. E eu quero partilhar com vocês esse versículo que São Paulo, o apóstolo São Paulo, vai dizer na carta de São Paulo a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E seguintes, 1 e 2 na verdade, né? Diz assim a palavra: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que marcados na própria consciência com a ferrete da infâmia. E ele vai falar aqui também que as pessoas, vai chegar um tempo que as pessoas vão dar mais atenção a fábulas, vão dar mais atenção às coisas deste mundo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós temos que ter coragem. A Igreja Católica é uma igreja que foi nascida no sangue de mártires e pessoas com coragem, pessoas que tinham coragem de falar da sua fé, falar toda a verdade, tudo aquilo que era contra o pecado. O pecado de ontem, de hoje e de amanhã sempre vai continuar sendo pecado, não vai mudar, porque é a doutrina da igreja, é o que Jesus falou. Então, a gente não está se levantando contra autoridades, coisas do tipo. Não, não é isso. Mas a gente tem que ser realista e afirmar que Satanás está dentro da igreja. Ele está colocando ideologias nas quais está confundindo as pessoas. As pessoas vão confundir. A palavra de Deus diz que muitos dos escolhidos vão se confundir, vão se perder. E Jesus fala assim, aqui através do apóstolo São Paulo, que nos tempos vindouros alguns hão de se apostatar da fé. E vai dizer também, na carta de São Paulo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo também, vai falar o seguinte, no capítulo 4. Porque, versículo 3. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina de salvação, levado pelas suas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade, e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a sua missão de pregador do evangelho e consagre o teu ministério. Meus irmãos, olha o que São Paulo está falando, que muitas pessoas vão se atirar às fábulas, aquilo que elas querem ouvir, fugindo da sã doutrina de salvação do que Jesus fala. Jesus fala na palavra dele, nos evangelhos, que não se tira uma vírgula do que ele disse. Então, se Jesus falou que é pecado a questão do homossexualismo, da prática homossexual, da prática do lesbianismo, é pecado. Isso está aqui na palavra de Deus. Está dentro do catecismo da Igreja Católica, está tudo dentro da doutrina da igreja. Então está dentro do depósito. Ninguém está acima da palavra de Deus. Nenhum ministro da Eucaristia, nenhum padre, nenhum bispo, nem o Papa. E nós estamos vendo vários padres se manifestando. O padre José Augusto, padre Overland, Dom Odair. Nós estamos vendo vários bispos se manifestando ao mundo afora contra essa ideologia mentirosa que está entrando para confundir as pessoas, né? A gente está vendo também o padre Paulo Ricardo, que já se manifestou e em várias outras oportunidades a respeito disso. Nós estamos vendo os bons padres se manifestando a respeito disso. Já ouvimos o Frei Gilson falar bastante disso.
Então a palavra de Deus ela está acima de qualquer autoridade. Ninguém tem a capacidade, ninguém tem o direito de proibir ninguém de falar a verdade do Evangelho. Hoje as pessoas só querem ouvir amor e misericórdia. Meus irmãos, eu queria saber, e pergunto para você, me contem, me mostrem, um santo, um mártir da Igreja de Jesus Cristo que morreu tomando água de coco na praia. As pessoas estão fugindo, as pessoas estão sendo covardes. Nós não podemos ser covardes de anunciar e pregar a verdade do Evangelho. Se está gerando incômodo o que nós falamos, o que nós pregamos, significa que nós estamos falando a verdade, aquilo que Jesus pede. A gente é muito fácil a gente ficar no nosso comodismo, na nossa casa, nas nossas coisas e não querer que ninguém nos perturbe, que ninguém nos incomode. Meus irmãos, mas não é isso que Jesus ensina. Jesus fala aí de pregar o Evangelho. Jesus não falou para tirar vírgula, para falar só do amor, da misericórdia dele. Lógico, ele é amor e misericórdia, mas também é justiça. E nós não podemos nos acovardar e dizer assim que agora tudo pode, tudo é permitido, que está tudo bem, tudo maravilhoso, agora a história da carochinha. Não. Se isso que estão falando não é mais para falar, então para que pregar o Evangelho? Para que ir na Santa Missa? Então tudo que Jesus fez, tudo que os mártires, os santos fizeram foi um teatro. Meus irmãos, nós não podemos ser católicos covardes. Nós vivemos tempos difíceis em que muitas pessoas estão sendo confundidas através das ideologias que estão se levantando, que estão sendo colocadas para lançar às pessoas aquilo que não é mais pecado, aquilo que não é mais verdade de fé. Então, nós temos que voltar, assim como São João Paulo II falou, como o Papa Bento XVI, retirar o relativismo que está destruindo a nossa fé. Nós temos que voltar às origens dos mártires, dos primeiros apóstolos, o apóstolo São Paulo, de todos os outros que já falaram, porque se nós temos a Sagrada Escritura na nossa mão hoje, nós temos o catecismo, muita gente derramou seu sangue pela fé. Então nós não podemos ser covardes de achar que está tudo bem, tudo maravilhoso e concordar com tudo que está se passando aí. Não. Com todo respeito, a gente tem que ter respeito, claro, mas a gente tem que se pautar no que está aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus ela não está acima de ninguém. E se as pessoas não gostam, não concordam com o que a gente está falando, então acho que elas têm que rever a quem elas estão seguindo e o que elas estão pregando. Porque eu repito, eu não conheço santo, não conheço mártir nenhum que morreu tomando água de coco numa boa, tomando no seu calorzinho, tudo lá, tendo sossego na praia. Eu não conheço ninguém. Se vocês me conhecerem, eu queria que vocês mostrassem, porque a Igreja Católica é a Igreja dos Mártires, a Igreja da Verdade, a Igreja de 2000 anos, que prega o que Jesus falou ontem, hoje e sempre, porque Deus e Jesus não mudam. O que ele disse está falado, pronto, acabou, não se coloca uma vírgula, tá bom? Deus abençoe vocês e siga os bons. Siga os bons padres, os bons bispos, os bons pregadores, porque infelizmente muitos estão se acovardando e a conta que eles vão prestar é a Deus. Deus vai falar assim: aquele que me negar perante os homens, eu negarei diante do meu Pai. Aqueles que forem a favor de mim, diante dos homens, eu os protegerei e honrarei diante do meu Pai. Então aqueles que negarem, Deus vai ser justo. Deus não compactua com gente covarde. Os santos foram pessoas corajosas. Os santos e os mártires. Deus abençoe vocês. Salve Maria. Viva Cristo Rei.